Boa noite, minha gente. Vamos ao livro Mantras de Vida, de Lou Ester. E a gente está lendo agora capítulo a capítulo. Os que não simpatizam comigo são meus mestres e devo respeitá-los. Oro por eles todos os dias. Faço da oração um dever e do trabalho uma prece. Sinto uma energia divina sair dos meus lábios quando falo aos outros. Nela deposito todo o meu amor e tranquilidade. Os meus ouvidos são portas abertas para o bem que se aproxima de mim. Nunca acho nada difícil, resolvo todos os meus problemas em paz. Quando me lembro de Deus e de Cristo, os meus centros de força se abrem e me alimento com a energia divina que emana deles. Só tenho pensamentos positivos em todas as áreas do meu lazer. Confio que a vida me guia por todos os lugares que Deus permite. Penso somente em saúde, e a saúde habita em meu ser permanentemente. Considero todos os homens meus iguais e desejo para eles o que mais quero para mim. Tudo o que faço, faço por amor e pelo amor do amor maior. Tenho prazer em conversar com os outros, porém a alegria é maior quando os assuntos são elevados. Muita coisa para se refletir. No Livro dos Espíritos, é a pergunta 871. Se Deus tudo sabe e não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova, sendo assim, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Por que o homem passa pela infância antes de chegar à condição de adulto? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, porque Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito colocá-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, conquanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, Deus não pode, em sua justiça, punir nem recompensar por um ato ainda não praticado. E aqui vem uma nota de Kardec. Assim sucede entre os homens. Por muito capaz que seja um estudante, por grande que seja a certeza que se tenha de que alcançará bom êxito, ninguém lhe confere grau algum sem exame, isto é, sem prova. Do mesmo modo, o juiz não condena um acusado senão com fundamento num ato consumado e não na previsão de que ele possa ou deva consumar esse ato. Quanto mais se reflete nas consequências que teria para o homem o conhecimento do futuro, melhor se vê quanto foi sábia a providência em lhe ocultar. A certeza de um acontecimento venturoso o lançaria na inação, a de um acontecimento infeliz o encheria de desânimo. Em ambos os casos, suas forças ficariam paralisadas. Daí, não lhe ser mostrado o futuro, senão como meta que lhe cumpre atingir por seus próprios esforços, mas ignorando os trâmites porque terá de passar para alcançá-la. O conhecimento de todos os incidentes da jornada lhe tolheria a iniciativa e o uso do livre-arbítrio. Ele se deixaria resvalar pelo declive fatal dos acontecimentos sem exercer suas faculdades. Quando o feliz êxito de uma coisa está assegurado,
ninguém mais com ela se preocupa. É isso mesmo. Vamos então ao livro O Céu e o Inferno. A gente está lendo o capítulo das comunicações dos espíritos endurecidos. Aqui ele colocou o título de Um Espírito Aborrecido. Foi recebido em Bordeaux em 1862. Esse espírito apresenta-se espontaneamente ao médium, reclamando preces. O que leva a você pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo. Faz muito tempo que está nessa situação? Faz 180 anos, mais ou menos. O que fez na Terra? Nada de bom. Qual a sua posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Mas isso não é categoria. Entre nós, tudo é categoria. Cada sensação encontra seus semelhantes ou suas simpatias e elas os reúnem. Por que permaneceu tanto tempo estacionado sem que fosse condenado a sofrer? É que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo que não é alegria é dor. Foi então forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a sua inteligência material. Procurando explicar-me essas coisas, talvez comece a beneficiar-se a si mesmo. Falta-me termos de comparação, não poderei fazer. Uma vida sem proveito extinguindo-se lega ao espírito que encarnou o mesmo que o papel pode legar ao fogo quando consome, fagulhas que lembram as cinzas ainda compactas a sua proveniência, a causa de seu nascimento ou, se quiser, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este despece as cinzas do seu corpo. Então, e só então, ele tem eterizada essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que se acusa? Consequências da existência. O tédio é filho da inação, por eu não ter sabido utilizar o longo tempo de encarnação. As consequências vieram se refletir neste mundo. Os espíritos que, como você, foram tomados de tédio, não podem se libertar de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmo nesse estado, permanecem até que o cansaço, decorrente de tal neutralidade, os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Pode me dizer algo sobre a sua existência na Terra? Deve compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que por sua vez é mãe da ignorância. E não se aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Enquanto espero uma nova encarnação, gostaria de repetir as suas comunicações? Evoque-me para me obrigar a vir, pois com isso me prestará um benefício. Pode nos dizer por que tão frequentemente varia a sua caligrafia? Porque interroga muito, o que aliás me fatiga.
quando tenho necessidade de auxílio. E agora o guia do médium é que se manifesta. O trabalho intelectual é o que o fatiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar resposta às suas perguntas. Ele é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemos a esse lugar para tentarmos arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagine a perspectiva de um tédio sem fim. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida espiritual. Assim acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Muito interessante, né? Vamos então encerrar com as trovas de Milton da Cruz. O título é Inscrições da Vida. Está no livro Trovas do Outro Mundo, que foi psicografado por Chico Xavier. Coração, dirige o leme que te regula o dever. Quem a si próprio se teme, nada mais tem a temer. Para quem dá com prazer e servo espontâneo assim, a gratidão deve ser um pagamento sem fim.